Olá, hoje eu vou falar para você 4 dicas de como falar bem em público, tá bom? Primeira, praticar. Aí você se pergunta, mas praticar? Eu quase não falo em público. Você deve praticar até mesmo com uma pessoa só, com todo mundo. O ouvinte pode ser já é o seu público. Não espere ter a ocasião de uma apresentação em público para você treinar. Treine todos os dias com todas as pessoas que te ouvem, tá bom? Uma só pessoa já é capaz de gerar em você uma emoção, de gerar em você uma expectativa, uma organização de pensamento ao falar com o professor, ao falar com a esposa, com o chefe. Então, antes de pensar em um público grande, pense, uma só pessoa já é o meu público. Como que eu vou conversar e falar com ele? Pratique isso todos os dias. Segunda dica, analise-se. Por quê? Muitas vezes nós ficamos preocupados com a ideia que o outro vai ter da nossa comunicação, quando na verdade você que tem que ter uma ideia primeiro da sua comunicação. Você já ficou com vergonha ao se ver em algum vídeo, ao ouvir a sua voz? Pois é, devemos perder essa vergonha de nos ver, essa coisa estranha quando a gente se olha e falava, nossa, devemos perder isso. A gente tem que ter intimidade com a nossa comunicação, saber como a gente fala. Não queira imitar uma pessoa, seja você mesmo. Encontre o seu jeito. Vou falar de mim, por exemplo. Eu sei que eu tenho a voz fina, eu sei que eu falo pausadamente, eu sei que às vezes eu falo manhosa, que eu falo dengosa, é o meu jeito. E aí, às vezes eu me perguntava, será que eu passo confiança com o jeito que eu falo? Vou tentar mudar. Aí sabe o que aconteceu? Ficou artificial, porque eu quis mudar o meu jeito. Então, encontre o seu jeito de se comunicar e trabalhe as ferramentas no seu jeito, tá bom? O que passa confiança para o ouvinte? São as estratégias do olhar, do sorriso, da pausa, de você mostrar que você está ouvindo o outro, de você dar essa ênfase na fala. Ênfase, dar ênfase. Olha, hoje eu vou falar sobre isso. Olha, hoje eu vou falar sobre isso. Nossa, hoje eu vou falar sobre isso. Hoje eu vou falar sobre isso. Isso é ênfase, é entonação. Então, não importa como é o seu jeito, mas sim como você está dando vida ao seu jeito, tá bom? Olhe sempre para a pessoa, sorria, use as mãos, use as pausas e outra dica que vai já no analisar-se, tá bom? Observe se você fala muito, dê tempo para o outro falar e faça mais perguntas para o outro do que afirmação. Isso gera que a gente chama de rapport, que é o outro comunicar-se bem com você e sentir a vontade de se expressar com você. Quando a gente só fala, não olha para o outro, não capta se o outro está dentro da nossa linha, a gente fala com as paredes realmente, tá bom? Então, observe isso, como é a sua voz, quais são as situações que você tem que se comunicar diferente. Por exemplo, eu falo de um jeito com os meus pais, agora eu falo de outro jeito com os meus pacientes, tá certo? Entenda quais são as situações, como é o seu ouvinte, o que você espera dessa situação e treine, lembre? Treine com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu chefe. E o analisar-se está sempre em perguntar para si mesmo. Como eu poderia ter falado melhor? Como eu poderia ter me expressado melhor? Aonde eu errei? Tá certo? Você todos os dias fazer essa autoanálise vai fazer com que cada vez mais você fique melhor em falar. A terceira dica é o vocabulário. Muitas pessoas se queixam de, eu quero falar uma coisa, falo outra, ou faltam as palavras. Isso também é prática. Você não precisa devorar os livros de gramática de português para ter um bom vocabulário. Você precisa ser curioso.
O mais inteligente é aquele que é mais curioso. Então, quando você ouvir uma palavra nova, ver uma palavra nova, ficar na dúvida como que se escreve, pare tudo e pesquise na hora, no Google, tá bom? Não deixe para depois. Não deixe para ter o momento da sua leitura. Leia tudo, leia um jornal, leia uma revista. Interesse por ser curioso. Quanto que você está sendo curioso? Isso vai fazer com que você tenha mais vocabulários e fique mais rápido na arte de acessar as palavras na sua cabeça, na sua memória, tá bom? Porque falar, gente, é uma coisa complicada. A gente tem que pensar, escolher a palavra, ver como a gente está falando, ver se o outro está nos entendendo, ver se a gente está falando bem. É uma coisa difícil. Não é algo que a gente consegue de um dia para o outro. Então, devemos praticar todos os dias. A última dica: confiança. Se você não confiar em você mesmo, no que você está falando, o ouvinte não vai confiar em você. Como que você adquire essa confiança? Praticando, se conhecendo e sendo curioso. E o quarto, que é a autoconfiança, amando ser você. Ame o seu jeito, ame falar para os outros as suas ideias, passar a sua expressão, que ela é única, tá bom?